que você pode fazer para ajudar as pessoas que estão realmente precisando nesse período de pandemia do coronavírus? Meu nome é Larissa Guerra e uma das formas que eu encontrei para a gente ajudar as pessoas que estão precisando nesse período de pandemia foi ajudar a criar a vaquinha de aniversário do Donas da Porra Toda. Meu nome é Marina Mels e além de doar e fazer a vaquinha, eu acho que a gente precisa se conscientizar de que qualquer ajuda é fundamental. Hoje a gente vai falar de solidariedade, esse tema que tá tão próximo das nossas vidas e que talvez a pandemia tenha nos mostrado o quanto é importante e necessário. Então, bem-vindas a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Bom, a gente tá aí há 3 meses, quase indo pro 4º mês praticamente de pandemia do coronavírus no Brasil. A luz no fim do túnel, pelo menos pra mim, tá parecendo cada vez mais longe, parece que ela nunca vai chegar, né? Então, parece aquele túnel do Morro dos Cavalos ali em Balneário, Morro dos Cavalos, aqui na 101, sabe? Quando você passa a BR-101 ali em Itapema e você entra naquele túnel, só que a sensação que eu tenho é que meu carro tá parado ali, andando sem sair do lugar. Não sei se você sente isso também, Marina, mas enfim. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre solidariedade nesse momento de pandemia, sobre como que a gente tem observado isso, se a gente tá fazendo alguma coisa, se a gente não tá. Mas eu acho que para começo de conversa, a gente precisa ressaltar aqui, né, Marina, que tá tudo bem se você não está fazendo nada. Se você está em casa, você já tá fazendo muita coisa, né? Isso aí. Acho que é bem importante a gente ter consciência, primeiro, de fazer o nosso papel, né? E o nosso papel é ficar em casa, é se sair, se precisar sair, se proteger as outras pessoas, para que a gente tente sair desse buraco, desse atoleiro o mais rápido possível. Mas quem tem um pouquinho de possibilidade, a gente quis fazer esse episódio, eu comentei no começo, né, Larissa, que uma coisa muito importante é que a gente tire um pouco essa carapuça da doação, de que a doação só pode ser feita se for quantidades imensas, né? Porque eu vi uma matéria hoje que falava que no Brasil já foram movimentados 5 bilhões em doação nesses últimos meses. Claro que a maior parte das indústrias da Vale, enfim, de indústrias, mas acho que uma coisa bem importante é a gente entender que às vezes R$10 faz uma diferença enorme para quem precisa e às vezes essa é a quantidade que a gente pode ajudar, sabe? Então, para mim é isso que tem feito a diferença, sabe? Doar quantidades pequenas, as quantidades que eu posso, tendo a certeza que eu tô doando para entidades sérias e que vão fazer um trabalho legal de fazer essa grana ou esses mantimentos ou esses remédios chegarem a quem precisa, claro, né? E eu acho que assim, quando você fala de que o maior volume de doações vem das grandes empresas, eu fico até feliz, porque eu acho que grande empresa nesse momento tem mais é que a obrigação, né, de fazer alguma coisa, de agir mesmo, assim. Eu acho que você até falou sobre isso na live de sexta-feira com o Michael, né, lá pelo Instagram da Mels, de que as empresas precisam se posicionar e eu como consumidora passo a confiar muito mais numa marca e numa empresa quando eu vejo que ela está realmente preocupada com a sociedade num momento como esse. Sim, total. O que a gente falou lá na live, eu acredito muito, assim, que é não fazer nada fala muito sobre a marca. E a gente precisa olhar para as marcas que estão fazendo alguma coisa. Eu super concordo contigo, amiga, que realmente as empresas têm que fazer esse papel, até porque é uma questão, elas não estão fazendo só porque elas são legais, elas estão fazendo também por uma questão de sobrevivência delas mesmas. A gente tem vários exemplos no Brasil de marcas que estão fazendo coisas bem interessantes, mas eu acho que esse momento, até por uma questão emocional mesmo, até por uma questão, sabe, de apropriação de uma mudança, assim. Eu acho que é muito importante as pessoas terem noção de que o dinheiro, ou o alimento, ou o que for, tem um valor muito grande nesse momento, sabe? Eu fico um pouco assustada, assim. Eu já conversei com algumas pessoas sobre a nossa vaquinha, por exemplo, e elas comentaram, não, mas eu queria doar mais e não posso. Tudo bem se você não pode, sabe? Mas participa, cara, doa R$10, doa uma coca, doa uma cerveja do fim de semana, sabe? Mas eu acho que a partir do momento que a gente perceber que se cada um doar o que pode, a gente vai conseguir, né, ajudar mais gente e tal, a gente vai sair dessa mais rápido, sabe? Talvez um pouco, amiga, pela experiência que a gente tem aqui mesmo pelas enchentes, né? A nossa região é uma região que tem um histórico trágico de enchentes e de deslizamentos e tal, e eu sempre, quando eu trabalhei nesses momentos, eu sempre lembro que as pessoas ficavam com vergonha de doar
2 moletons, sabe? Mas 2 moletons são 2 pessoas a menos passando frio, assim. Então, eu sempre que a gente fala de doação, acho que essa é a coisa mais importante. É esse aspecto de que a solidariedade, ela é maior em momentos de crise, de tragédias, de desastres, ela até é estudada cientificamente, assim, não é tipo só uma percepção nossa, sabe? Eu tava lendo, tem uma reportagem sensacional a Piauí desse mês, depois eu vou deixar pra mesa de base, mas tem uma reportagem que eu tava vendo hoje, que é Enigmas da Pandemia, que mostra estudos que apontam ações assim de auto-organização da sociedade, episódios de altruísmo que surgem espontaneamente nas comunidades em momentos como esse, sabe? E eles até falam que uma pandemia é sim um desastre tão grande quanto um terremoto ou uma queda de um avião, alguma coisa assim, né? A gente tá vivendo uma situação de luto, é uma situação que foge completamente das nossas rotinas e também observa nesses estudos que as pessoas têm tendência a acreditar, mesmo submetidos aos piores desastres, que a vida continua a funcionar de uma maneira basicamente normal. É muito incrível, né? Ciência é realmente uma coisa maravilhosa, assim. Mas eu achei muito interessante essa informação, assim, de mesmo que com todas essas fissuras nas hierarquias políticas, nos sistemas de resposta de desastres, que é o que a gente está vendo, né? Tudo se encaixa. Os grupos de pessoas, eles se organizam espontaneamente, a solidariedade acontece nesses momentos. E também tem pesquisas que mostram que no Brasil é mais comum que as pessoas acabem doando em situações de emergência. Também tem uma questão de doação, eu acho, que tem relação com quem está sendo atingido, assim, sabe? A gente tem uma sociedade muito carente, assim, em vários aspectos, uma desigualdade imensa, e a gente sabe que a questão do coronavírus, ela vai chegar, não só o coronavírus, mas os reflexos econômicos da pandemia vão chegar de uma maneira muito mais intensa para uma população que já precisava de apoio antes mesmo da pandemia, né? É muito louco isso, porque os próprios exemplos que a gente vai trazer aqui, ou que a gente vai trazer na nossa newsletter na quinta-feira, são exemplos de entidades, de pessoas, de organizações que já precisavam de apoio. Só que de alguma forma a gente não via, ou a gente não dedicava tanta atenção para isso, né? E agora na pandemia a gente tá fazendo isso de uma maneira mais intensa. Acho que se encaixa muito com a gente também, assim, sabe? Total, acho que encaixa. E quando a gente fala que o Brasil é um país pobre, né? O Brasil tem pelo menos 1/4 da população abaixo da linha da pobreza, isso antes da pandemia. Eu acredito que com a pandemia esse número tende a aumentar por conta de desemprego, de outros fatores. E também é bem curioso a gente observar que no Brasil, normalmente, quem é pobre doa proporcionalmente 3 vezes mais que as pessoas mais ricas, né? Então a pessoa tem mais dinheiro, mas ela vai e doa uma quantia que proporcionalmente não vai, né, fazer muita diferença, enquanto às vezes para a pessoa que é mais pobre, ela vai lá e doa R$10, que putz, isso vai acabar faltando talvez para ela, mas ela vai lá e doa, né? Enfim, retratos do Brasil. Mas a gente começou a pensar em como a gente poderia... Fala mal do capitalismo que tu tens esse direito. Capitalismo. Pronto, tirei essa agonia da minha garganta. Ai. Mas a gente foi procurar pessoas que estão envolvidas com o terceiro setor e que podem ajudar a gente a ver como é que esses movimentos estão funcionando agora nesse período do coronavírus e o que mudou e como que eles se articularam para trazer uma resposta rápida, às vezes muito mais rápida do que o próprio governo, ouviu o Paulo Guedes. E aí a gente procurou Um beijo pra você, só que não. E aí a gente procurou a Mariane Maier, que é gerente executiva do ICOM, a instituição que é de Florianópolis, que trabalha com comunidades carentes em Florianópolis, e eles, junto com outras entidades, criaram um banco comunitário agora, nessa época, que está conseguindo garantir uma rendinha mínima, uma renda básica para essas comunidades, para moradores de comunidades, partindo de uma ideia muito bonita, que eu vou deixar primeiro a Mari falar e depois a gente vai discutir. Como o propósito do ICOM é promover um desenvolvimento local, articulando, mobilizando, de um lado, investidores sociais, pessoas, empresas que gostariam de fazer algo pela comunidade, e de outro, a sociedade civil organizada, então as organizações da sociedade civil, os grupos de movimentos sociais, a gente possui um projeto que é o CAIS, que é o Centro de Apoio à Inovação Social.
O ICOM, como nós atuamos já há 15 anos, sempre respondendo aos desafios da comunidade, e a gente tem esse perfil de fundação comunitária que atua rapidamente, né? A gente reagiu no dia 19 de março, lançamos uma linha de apoio emergencial para mobilizar recursos de doadores, pessoa física, pessoa jurídica, então várias pessoas e organizações doando para que a gente pudesse garantir uma alimentação segura, suficiente e saudável nas comunidades em vulnerabilidade social. Então, as pessoas dessas comunidades, elas acabam sofrendo muito, né, e consequências que vão além da questão da saúde, acabam sofrendo muito com as iniquidades sociais que a gente tem no nosso território. E a gente começou a sentir uma necessidade que era de dar autonomia para as famílias, porque a gente continua até, inclusive, né, doando recurso financeiro para essas organizações, elas acabam comprando kits de alimentos, a cesta básica e entregando para famílias que estão nessas áreas. E, ao mesmo tempo, além de dar autonomia para que elas possam escolher o que elas querem comprar, também uma oportunidade, a gente viu no Banco Comunitário uma oportunidade de fortalecer os comércios locais e os comércios de periferia, que acabam sofrendo muito com essa crise que a gente está vivendo. E então acabou sendo uma solução muito incrível, inclusive de fortalecer a comunidade como um todo. E a gente está fazendo isso, implementando o Banco Comunitário em parceria com organizações da sociedade civil que são correalizadoras. Então a gente cria uma rede, né, uma articulação em rede para conseguir de fato apoiar as famílias por meio desse banco comunitário, que na verdade é um banco que é bem diferente, né, do banco tradicional. É um banco que parte do pressuposto de que o desenvolvimento ele começa a partir dos bairros. Então a ideia é que a gente fortaleça esses bairros, né, de periferia, essas comunidades vulneráveis e aí assim, né, conseguindo apoiar a comunidade como um todo. Então essa experiência piloto em 3 regiões diferentes e já alcançando mais de 300 famílias. As famílias recebem moedas sociais digitais, né, que são R$200 em moedas sociais por mês, por 3 meses, o que dá R$600 por família. E o impacto tem sido bem interessante, porque as famílias conseguem fazer suas compras, têm conseguido comprar alimentos que são saudáveis, conseguem escolher e os comércios têm crescido. Então, eles conseguem, a gente vê um aumento de renda, a gente vê também que eles têm conseguido fazer essa moeda social circular no território. Então, o impacto tem sido muito interessante. Da parte dos doadores, a gente tem mais de 260 pessoas e empresas que doaram para fazer isso acontecer. Tem sido um trabalho em rede incrível mesmo. E a gente sim tem visto que as pessoas estão mais solidárias. Na verdade, em termos de diferentes doadores, né, numa base de doadores, a gente bateu um recorde mesmo de número de pessoas, empresas que têm doado para essa causa, principalmente sensibilizados com essa questão da alimentação, e itens de higiene, itens de limpeza que não tem chego para todo mundo, né? Nem todo mundo tem conseguido acessar esses itens, e principalmente nessas áreas que a gente comentou, né? Que são áreas de interesse social e comunidades vulneráveis como um todo. Então, de cara, o que eu acho mais sensacional nesse conceito do banco comunitário e em tudo que a Mari falou pra gente é de que a economia acontece nos bairros, né? Se a gente parar pra pensar, esse conceito de ajudar o morador para que o morador use esse dinheiro no bairro e acabe girando todo um microcosmo econômico, cara, isso é sensacional, né? E é tão simples, se você parar pra pensar, que como é que ninguém fez isso antes? É sensacional, sensacional. A gente é muito fã do ICOM, a gente já conhecia o trabalho deles pela Stephanie, né? Stephanie Ciola, que já foi nossa entrevistada aqui. Ombudsman. Tem tantas pontes, né? Tem tantas pontes que se conectam nessa história do banco, que é o negócio local, que, né, possibilita que os empregos sejam mantidos, possibilita que as pessoas levem a riqueza para suas regiões. Tem a questão de empoderar as pessoas para que elas tomem as suas decisões financeiras. A gente estava até comentando, a gente também vai indicar lá no Mesa de Bar, mas tem um episódio do Braincast sobre isso, que traz uma fala muito bonita, que é a partir do momento que a gente dá autonomia
para as pessoas, para elas decidirem sobre grana, a gente também tá dizendo para elas que a gente confia nelas. E isso é muito louco, assim, esse episódio me fez ter uma reflexão muito profunda, assim, sabe? Porque eu não sei como funciona contigo, mas eu sempre tive um pouco de pé atrás de doar dinheiro. Sempre que a gente fez na Mels, enfim, a gente fez ações sociais, a gente sempre pensa, não, vamos doar cesta básica, vamos doar medicamento, vamos doar, né? E tem um pouco mais de dificuldade de doar grana. Acho que por uma falta de confiança bizarra que esse conceito de organizações não governamentais se criou, sei lá da onde, assim. E aí hoje, vendo o trabalho dessas instituições tão sérias e ouvindo esse episódio, eu me dei conta de que doar dinheiro é a forma mais saudável da gente estimular a economia, da gente levar a grana para as pessoas que precisam, para que elas tomem as suas decisões. O exemplo que eles usam no Braincast é muito bom, é de que para uma família de uma comunidade, uma família que não tem condições, às vezes comprar uma coisa que pra gente não é fundamental, sei lá, uma caixa de chocolate para as crianças é mais importante do que outras coisas que a gente está disposto a doar, sabe? Então, acho lindo o trabalho do Icon, lindo o trabalho da Mari, acho incrível. Sim, demais, demais. Eu acho que essa questão do dinheiro nunca pensei muito a respeito, assim, porque normalmente, quando eu vou doar, quando eu quero ajudar de alguma forma, eu normalmente dou em dinheiro, ou é tipo, se a pessoa diz, não, eu quero, sei lá, doação de ração, doação de roupa, aí eu, beleza, se ela tá especificando, senão eu costumo ajudar com grana mesmo. Até porque eu acho que é mais prático, sabe? E eu tenho muito esse costume também de deixar sempre um trocadinho no console do meu carro, porque aqui em Blumenau eu acabo passando bastante tempo, né, no trânsito, e aí acabo encontrando, às vezes, pessoal pedindo no semáforo, assim, e aí ajudo, tem famílias de venezuelanos, tem um cara que é protetor de animais, tem N pessoas que aí, eu vejo ali, eu já dou um trocadinho, assim, não, sabe, eu sempre deixo o troquinho do mercado, eu acabo deixando por ali, assim, quando eu tenho dinheiro em espécie. Mas essa ideia de doar dinheiro é a prática mais comum no Brasil. Acho que a gente fica meio que nessa desconfiança, quando na verdade é muito mais comum do que a gente imagina, né? Ainda bem, né? Ainda bem que é mais comum do que a gente imagina, assim. Eu acho que também parte de um princípio de que a gente tá cada vez mais sabendo pesquisar quem faz um trabalho bacana, sabe? Em relação a doar para entidades, assim. É muito difícil que hoje, com o policiamento que a gente tem nas redes sociais, com todo o acompanhamento que a gente pode fazer, eu acho que a gente tem que recuperar um pouco a fé nessas instituições, sabe? O próprio ICOM é uma organização sem fins lucrativos que faz um trabalho muito sério e muito bonito, sabe? Aqui em Blumenau, a gente, através da MELS, atende outras entidades que fazem um trabalho muito bonito e apoia divulgando, que é o que a gente sabe fazer, né? Então, acho que é muito legal que a gente também olhe agora para essas instituições com um pouco mais de seriedade, assim, sabe? Entenda que elas fazem um papel fundamental, elas agem às vezes muito mais rápido e de uma maneira muito mais incisiva, muito mais cirúrgica do que o próprio Estado, né? Elas conhecem muito melhor as suas comunidades, muitas vezes, do que o próprio Estado. Sabem melhor como ajudar, sabe, né? Conhecem as pessoas, entendem. Então, acho que isso é bem, bem, bem importante. Não, e eu tenho a impressão também de que no Brasil a gente é meio que tá tão enraizada essa ideia de que o Estado tá meio que cagando para a população, que a sociedade acaba que meio que se organizando e dá um jeito de fazer as coisas acontecerem, sabe? Porque meio que nessa ideia de que se a gente ficar só esperando pelo Estado, a gente não vai pra frente, a nossa comunidade vai continuar precisando, não vai resolver, né? Então, acho que meio que já é da personalidade, assim, né? Nossa, acabar ajudando e não esperar muito que o Estado vá resolver as coisas pra gente. E daí tá o erro também, né? Porque a gente deveria estar cobrando do Estado N coisas. Não vou começar nem a falar. Vai lá, Marina. Então, a gente foi ouvir também sobre outras áreas que também precisam de apoio nesse momento, né? E, claro, a gente já falou aqui, a gente acredita muito na arte e na cultura como ferramentas para não só tirar a gente desse momento, mas para estabelecer uma relação de educação muito melhor e muito diferente com as próximas gerações e com a nossa mesmo. E aí a gente pensou em música, né? Eu acho que o que a gente está aprendendo nessa quarentena é que sem os artistas que produzem música, que fazem série, que fazem novela, que fazem qualquer coisa, a gente não conseguiria
passar por esse momento. Então, a gente descobriu um projeto lindo que foi criado pela Andressa Brandão e pela Raíssa Bittar, e elas criaram o Sarau As Mina Tudo. O que é esse sarau? Vou deixar elas explicarem, depois a gente conta pra vocês. Sarau As Mina Tudo, pra quem não conhece, é um evento que acontece todo mês em São Paulo, na tradicional casa de jazz aqui no centro, o Jazz B, e já faz 2 anos. A gente, inclusive, tá fazendo aniversário esse mês de 2 anos de sarau, e ele acontece todo mês no Jazz B, e além dessas edições em São Paulo, também acontecem as edições itinerantes. A gente já passou por 13 estados, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, e até no Ano Novo rolou uma edição internacional no Uruguai, num festival de música, e é um evento que toda vez reúne mulheres, artistas e homens também na plateia, porque no palco só as mulheres pisam e se apresentam, justamente porque o sarau tem esse papel de abrir caminhos, abrir espaço para as mulheres num ambiente ainda onde a maioria é masculina. As mulheres, a maioria ocupa o cargo de cantora, raramente de técnica de som, raramente de instrumentista. Então, esse sarau provoca justamente esse tipo de encontro e esse tipo de desafio entre artistas, né? Pra gente lançar um novo olhar sobre o papel da mulher na música. Então, eu já ouvi muitas histórias de instrumentistas falando de como elas são desrespeitadas e desconsideradas por profissionais homens. Eu já vi uma vez num sarau, inclusive, durante uma passagem de som, o técnico de som pegou a mão da baixista enquanto ela tocava na passagem de som e quis ajustar os dedos dela de acordo com o que ele achava que era correto. Foi uma falta de respeito enorme e a gente teve que lidar com isso. E o bom é que a gente estava junta, uma apoiando a outra, e justamente pra gente entender que aquilo não é certo e que a gente pode sim se posicionar e não aceitar esse tipo de postura. E é comum você ouvir entre os músicos aquele papo de ela toca que nem homem, quando ele quer dizer que uma menina toca bem. Então, esse tipo de comportamento ainda acontece, mas eu boto fé que está mudando. O papel do sarau, mais do que uma fonte de renda para quem participa, ele é um palco, ele é um lugar de encontro e de inspiração. Ali, contatos acontecem, parcerias se formam, bandas se iniciam, até namoros já começaram no sarau. Então, é um lugar de encontro. Por isso que a gente manteve e manteve sem doação. Até porque é super complicado fazer a partilha do que se recebe entre tantas artistas. Em média, são no mínimo 20 artistas que passam no palco de cada edição do sarau. Então, é bem maluco. Na segunda edição online, no mês de abril, a gente chegou a fazer uma parceria com a plataforma nova da Show Livre, que é a Show Livre Play, onde a curadoria do sarau convidou 3 artistas para fazerem shows. Aí já não era uma participação do sarau, né? Eram shows. E elas receberam pelos ingressos do seu público, 50% foi doado, porque era uma campanha da plataforma, que chamou Música Salva, 50% da bilheteria foi doada e 50% foi diretamente para as artistas. A maneira de ajudar as artistas que você admira durante essa quarentena, durante esse período de crise, de transformação, é acompanhar de perto as suas artistas, é ver o que elas estão fazendo, como você pode colaborar. Cada artista tem um método, tem um processo, está em uma fase diferente da carreira e lida com o público e com a sua obra de uma maneira diferente. Então, não necessariamente aquilo que você faz para ajudar uma artista vai ajudar outra artista. Então, a primeira coisa é ficar de olho nas redes sociais, sempre comentar, sempre curtir, se possível compartilha. Quando for no Instagram, salva na galeria os posts, compartilha nos stories, menciona, comenta. Esse tipo de atitude, ela não custa nada para você e aumenta o engajamento da artista que você está acompanhando e faz com que o conteúdo dela chegue em mais pessoas e o alcance dela aumente. Então, quando ela fizer uma ação que seja rentável para ela, por exemplo, um show online em alguma plataforma, ou venda de produtos, ou promoção de CD,
né? Ou até plays nas plataformas digitais, porque nós artistas ganhamos com os plays. Então ouçam as músicas, compartilhe com os amigos. Esse tipo de atitude de cara não custa nada e já ajuda muito na divulgação de um artista, né? E acompanhar de pertinho. É lindo demais esses projetos que acabam apoiando os artistas, os produtores de conteúdo artístico, as pessoas que estão nos bastidores, os técnicos, né? Tem muita gente que está envolvida nesse ecossistema da música, por exemplo, do audiovisual, enfim, de várias formas de arte, assim. Então a gente vai divulgar na nossa newsletter e também lá nas redes sociais como apoiar o Sarau As Mina Tudo. E uma coisa que eu acho que é muito importante nesse momento, que é uma coisa que não custa nada e que todo mundo pode fazer, é ajudar a divulgar os seus artistas independentes que continuam na ativa, que estão fazendo live, que estão tentando, de alguma forma, estar presente na vida das pessoas, já que os shows, o mercado do entretenimento provavelmente vai ser o último a ser retomado, né? Então, se você puder, claro, apoie o Sarau As Mina Tudo, elas estão fazendo um trabalho muito legal, apoie outras iniciativas, tem algumas iniciativas bem legais que a gente vai compartilhar com vocês nessa semana. De qualquer forma, compartilhar o som dessas pessoas, compartilhar o trabalho dessas pessoas, não custa nada, é uma coisa que é muito importante para que elas fiquem em evidência, para que o trabalho delas continue sendo reconhecido, né? Com certeza. E uma coisa até que eu vi recente, assim, que alguns artistas que já têm mais visibilidade, que já estão mais mainstream, têm inclusive feito as lives dizendo, olha, eu tô pagando cachê para todo mundo que tá aqui comigo, ou eu tô mantendo a grana das pessoas que sempre tocaram comigo, ou a gente tá fazendo vaquinha para ajudar músicos, né, e equipes e técnicos e por aí vai. Acho que nesse momento também, assim como as empresas, pessoas que têm mais visibilidade na mídia, artistas mais famosos, também têm essa obrigação, né, de aparecer, de se posicionar, e até como o Felipe Neto falou no Roda Viva, assim, eu nunca vi um vídeo do Felipe Neto na minha vida, tá? Nunca vi. Eu só sei que ele era quem ele é por causa dessas histórias do Twitter, assim. E aí eu vi a entrevista dele no Roda Viva e eu gosto muito de uma parte em que ele fala: se eu, homem hétero, branco, rico, não usar o meu privilégio para fazer alguma coisa porque não tá nessa mesma posição, então o meu privilégio não serve para nada, né? Então acho que é muito interessante também que as pessoas que estão nas suas posições de privilégio possam agir nesse momento. Sim, total. E tem várias organizações que estão fazendo esse papel, né, que são relacionadas a artistas. E outra coisa que eu vi vários artistas fazendo também, que é muito legal, principalmente com essa galera dos bastidores, é antecipando os cachês. Então, por exemplo, tem um artista que fazia 10 shows por mês. Ele antecipou os cachês dessas pessoas. Eles sabem que eles vão trabalhar 20 dias pra frente, mas pelo menos eles agora têm um rendimento, sabe? Acho que é bem importante, além de ajudar, também entender o momento, entender que o fato de estar longe do palco, talvez para um artista grande, pro cantor, pro frontman, pra banda famosa, não faz tanta diferença, mas pro cara que tá cuidando da luz, pro cara que tá cuidando do som, estar na rua, estar no palco é o que mantém a família dele sustentada, né? Então acho muito, muito, muito importante. Repito, digo, repetiremos para sempre. O jornalismo, a ciência e a arte são o que vão nos tirar desse atoleiro e a gente precisa fazer com que eles sobrevivam cada vez mais fortes, mesmo nesse momento de pandemia, né? E aí a gente também parou para pensar de um outro segmento que vive muitas vezes e infelizmente marginalizado, né? Uma população muitas vezes bastante vulnerável, e a gente acabou encontrando a Laura Prevato, que é uma articuladora social. Ela é uma mulher trans, moradora de São Paulo, e a gente pediu para ela falar com a gente sobre como tem sido esse momento, como é que ela se encontrou como pessoa física, né, porque ela não atua hoje com nenhuma instituição, mas como tem sido para ela, assim, fazer essa ponte, né, entre quem quer ajudar, entre ajudar as travestis, as trans, num momento que é tão difícil e que muitas delas vivem extremamente marginalizadas. Então, com vocês, a Laura Prevato.
Eu comecei aqui em São Paulo, meu ativismo, desde 2011, na verdade, que foi quando eu comecei a conviver com as trans e com as travestis, porque até então eu tinha muito preconceito com relação a essa população, porque eu venho de uma vivência, assim, bem peculiar. Então, o meu meio, meu círculo social, ele era totalmente cis, heteronormativo, sabe? E quando eu comecei a conviver com as meninas, em 2010, eu comecei a conhecê-las mais de perto, e aí aqueles estigmas todos que eu também tinha sido apresentada, né, de que travesti era uma coisa marginal, drogada, prostituta, barraqueira, isso foi se diluindo e eu comecei a entender um pouco das dores delas, e através dessas vivências que eu fui tendo, eu fui entendendo o meu privilégio dentro disso tudo e tentei de alguma forma poder ser essa ponte entre elas, né, e essa cisciedade, que é o que eu gosto de dizer, porque a gente vive numa sociedade que ela é muito normativa mesmo, né, então corpos trans, eles são muito invisibilizados dentro da sociedade, mas essa época da pandemia, eu acho que foi bastante peculiar para todo mundo, porque, né, era uma coisa que ninguém estava programando isso, ninguém se planejou dessa forma, mas eu acho que aos poucos todo mundo foi entendendo que eram essas necessidades básicas que todo mundo tem, né, e que para essa população talvez tivesse pior, principalmente para as trans travestis, porque a maioria delas depende de programa, né, de profissionais do sexo, e se você não pode nem cumprimentar uma pessoa, quem dirá né, fazer o resto, enfim. A gente falou, né, dessa questão da solidariedade, que isso foi muito importante, sim, e que a gente já vem de uma cultura, mas ao mesmo tempo, eu também queria frisar aqui que teve pessoas que eu fui conversar, né, e que eu fui pedir ajuda, e que chegou a falar pra mim, mas você vai ajudar quem? E daí quando eu disse que eu ia ajudar um grupo de travestis que são profissionais do sexo, não estavam conseguindo trabalho, eu ouvi assim, ai cara, eu não vou ajudar puta, sabe? Mas é porque é isso, assim, a gente falou dessa coisa da solidariedade, mas eu acho que é muito comum também a gente ajudar o tradicional, né, aquilo que a gente se identifica, então, uma família com filhos, sabe, uma família tradicional, todo mundo fica penalizado com a situação e quer ajudar. E daí quando você vê que são pessoas, né, que estão ali na mais extrema vulnerabilidade, que são pessoas que, enfim, é muito mais difícil até de conseguir ajuda, né, por toda essa questão, e eu acho que a solidariedade, ela tem que ser neutra nesse sentido, a gente não pode pensar nisso, a gente tem que entender que são pessoas como qualquer outra, também vão sentir fome naquele momento do dia, vão querer tomar uma água limpa, e eu acho que é isso, é o mínimo que a gente pode fazer, é olhar para essas pessoas como seres humanos, né, e parar de colocar LGBT num todo como se fossem pessoas promíscuas, vulgares e que não merecem apoio e nem ter algum suporte porque elas têm um comportamento que não vai de encontro com o que é normal, com o que é, enfim. Eu acho que esses julgamentos, eles não podem existir nesse momento, principalmente, porque senão a gente também acaba ajudando por uma questão até inconsciente, não um viés inconsciente mesmo, a gente acaba ajudando aquilo que a gente mais se identifica. E eu acho que a gente tem que, na verdade, pensar em quem tem mais dificuldade de ser ajudado e ajudar essas pessoas primeiro. Eu acho que é assim que a gente consegue construir, né, uma base com mais equiparação mesmo para dar suporte para o maior número de pessoas possíveis. A Laura chegou até a mim, assim, como por meio da Larissa Titchen, né, da nossa amiga que mora em São Paulo, e a gente vive falando dela aqui no Donas. E a Laura, meu Deus, que mulher, que pessoa, que ser humano incrível, assim. Adorei a conversa com ela. Vocês podem perceber que foi uma ligação telefônica, eu me senti muito repórter, fazia muito tempo que eu não entrevistava alguém por telefone, assim. Achei super old school. Mas eu realmente gosto quando ela fala uma coisa que mexe muito comigo, assim, eu acho que a solidariedade, ela precisa ser neutra, né, e ela fala isso, não pode ter julgamentos, não pode ter preconceito, não pode ficar nessa de, eu vou ficar escolhendo, por mais que isso seja natural, né, a gente tende a apoiar as causas e as pessoas com quem a gente se identifica, mas eu acho que nesse momento a gente também tem que olhar para as populações, para quem está realmente precisando e que talvez não tem o nosso olhar normalmente, né,
que passam batido às vezes por nós, assim. Então eu acho muito bonito o que ela fala, de que, poxa, nesse momento, claro que tem muita gente precisando, né? Mas talvez uns estão precisando um pouquinho mais do que outros. Não sei se eu fui clara em relação a isso. Acho que sim, acho que tem uma outra coisa que o depoimento dela me trouxe muito, que é o quanto a gente às vezes não conhece realidades paralelas, né? Quando a gente vê assim, todo mundo vai ser afetado. A gente pensa nas pessoas que trabalham na indústria, nas pessoas que trabalham na rua vendendo coisa, nos trabalhadores informais, nos pipoqueiros dos estádios, enfim, nas pessoas que estão trabalhando informalmente. E a gente nunca tinha pensado, por exemplo, no mercado do sexo, cara, que é um mercado que movimenta muita grana há muito tempo. Então, acho que a gente nunca tinha parado para pensar nisso. E a Laura veio para nos colocar uma luz sobre esse assunto. Então, Laura, você é incrível. Estamos apaixonados. Ai, enfim, acho que temos um episódio, né, Marina? Acho que a gente pode dizer que nesse momento, talvez a gente, sei lá, eu enxergo todos os dias, eu tenho milhares de motivos para achar que a humanidade está extremamente perdida e ferrada, mas eu também acabo encontrando algumas razões para acreditar, assim. Eu acho que ver essa solidariedade rolando, as pessoas se unindo de uma maneira às vezes tão simples, né, compartilhando um contato ou dizendo, olha, eu conheço alguém que está precisando de tal coisa, será que você pode ajudar? Eu acho que esse tipo de atitude, assim, revela uma outra face da moeda, né, que talvez infelizmente fica mais claro nesse momento, mas que no fim das contas a gente sabe que tem o seu valor e que tem o seu impacto e que com certeza vai fazer total diferença nesse mundo que a gente vai ter que reconstruir depois da pandemia. É isso aí, ajude compartilhando, ajude doando R$10, ajude organizando uma iniciativa, ajude como um exemplo lindo que a gente se inspirou muito da Marina Andrade, que é uma grande amiga nossa e fez uma vaquinha pedindo presente de aniversário para as pessoas doarem numa vaquinha. Ajude como você puder. Se você puder só dar um compartilhar de algum artista independente no Instagram, tá tudo bem também. Mas se você puder fazer um pouquinho mais do que isso, faça. A gente tá te convidando para fazer parte desse rolê com a gente. Bom, então agora, nesse momento aqui dessa mesa de bar, eu venho passar o chapéu para vocês, para pedir para que vocês participem da nossa vaquinha. A gente criou essa vaquinha de aniversário de 1 ano do Donas da Porra Toda pra gente doar uma grana pro Instituto Bia Barros. Quem ouve os nossos episódios semanalmente já ouviu a história do Instituto, sabe que o Instituto atua em Blumenau ajudando mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e que nesse momento de pandemia, com as pessoas isoladas, com as pessoas passando mais tempo em casa, os índices de violência doméstica infelizmente estão aumentando. Isso é no mundo todo, não é só no Brasil, né? Não é uma exclusividade nossa. E aí, por isso, a gente resolveu criar essa vaquinha para ajudar o Instituto Bia Barros. Elas não estão fazendo ações presenciais de conscientização como elas vinham fazendo, claro, porque não é adequado para o momento, né? Mas o Instituto continua ajudando mulheres que estão sendo acompanhadas pelo CRES de Blumenau e doando comida, roupa, fórmula para bebê que precisa de uma suplementação no leite e por aí vai, né? Pra gente parece que é tão pouco, né? E é como a Marina falou, assim, se você puder ajudar com 5, com R$10, gente, já faz muita diferença, já ajuda muito, assim. Então participem, a vaquinha tá lá, se você entrar no Donas da Petoda no nosso Instagram, você acessa o Linktree, é o primeiro item que aparece nos links, né, Marina? Isso. E aí você pode ajudar até o dia 10 de junho, então pode vir o pagamento e aí você ajuda também. Isso, por favor, ajudem a gente. De novo, quero agradecer a Marina Andrade, a gente se inspirou muito nela para fazer essa ação, então ajudem a gente quer muito conseguir essa grana para ajudar as pessoas as mulheres que realmente precisam. Também quero aproveitar não para passar o chapéu, mas para agradecer as felicitações aí, as mensagens que a gente recebeu na última semana, que foi a semana do aniversário do Donas. A gente recebeu vários depoimentos lindos. Laís, esse recado é para você. Maravilhosa, Laís, meu Deus. Queremos você mais perto, manda geleia.
E a gente recebeu também várias mensagens muito fofas nas redes sociais, várias pessoas que conversaram com a gente, que se inscreveram na nossa newsletter e deixaram feedbacks muito legais. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Também tá lá no link que tá na bio do nosso Instagram. A gente tá mandando a partir dessa semana passada, toda quinta-feira, uma cartinha de amor pro e-mail das pessoas. E na edição dessa semana a gente vai divulgar os links de todas essas meninas que falaram com a gente hoje e mais algumas iniciativas que a gente pede o apoio de vocês, se vocês puderem doar. Tem mais alguma dica, Marina? Quero indicar uma coisa que não tem nada a ver, mas que tem a ver porque é arte, né? A arte é uma coisa que vai salvar a gente. A Netflix estreou na semana passada uma série chamada Doces Magnólias. É uma série que conta a história de 3 amigas, dessas séries leves pero no mucho, e muito legais. Eu assisti num sabadão de sofá. Tive outras amigas, a Ana e a Paty, que também assistiram. A gente ficou assistindo juntas à distância e comentando a série. É uma série muito, muito, muito boa. Traz dilemas de mulheres contemporâneas, desconstrói uma série de preconceitos, enfim, de estereótipos. É muito, muito, muito legal. Se você estiver precisando relaxar, pode dar o play lá que confia em mim que vai dar tudo certo. Eu quero indicar o milkshake chamado Wanda dessa semana. Ele foi com a Manu Gavassi e a Carol Pinheiro. O começo do programa tá leve, tá engraçadinho, aquela coisa bem Wanda, mas eu quero indicar a partir do Lotus, assim. Achei emocionante, assim. O Felipe e o Samir falaram coisas realmente muito, muito sensíveis, principalmente pro pessoal LGBTQI nesse momento. E, cara, tá incrível esse episódio. É realmente muito humano, assim. E eu acho que mostra... Eu ouvi também, adorei. Eu acho que mostra que é entretenimento, mas o entretenimento também precisa se preocupar com essas questões, né, Marina? E, putz, esse episódio me emocionou muito, assim, muito mesmo. Tô quase chorando aqui, inclusive. E eu também queria indicar, gente, a revista Piauí desse mês tá primor, assim. Eu tenho orgulho de dizer que assino essa revista desde a faculdade de jornalismo, e esse mês eu sentei, assim, toda a semana inteira lendo, porque a revista veio com quase 100 páginas, tão absurda de grande. E tem matérias, assim, sobre o SUS, sobre como que a renda emergencial foi criada no Brasil, os bastidores da criação. Tem uma matéria ótima sobre a história da CNN no Brasil. Tem um texto incrível do Fernando de Barros Silva sobre contexto político e tal. Então, gente, tá assim, valendo demais a pena essa revista. Realmente me deu muito orgulho de ser jornalista, de ser assinante. Então, recomendo a leitura. É um pouco mais denso, mas eu acho que vale muito a pena a leitura nesse momento. E o Braincast, né, Marina, que tu tinha falado, que é sobre como é o episódio das marcas, né? Isso, é o episódio sobre o papel das marcas na crise da Covid-19. É um papo muito legal sobre como a gente tem que olhar para as marcas e como as marcas têm que olhar para esse momento. Já faz um tempinho desse episódio, mas ele é realmente muito bom. E mais do que falar sobre marca, para quem não trabalha com marketing, enfim, teve um papel muito importante nessa minha virada de chave sobre a questão da doação, assim. Acho que é muito, muito, muito bom para quem estiver pensando em doar, quiser pensar como doar, ou para quem ouviu o nosso episódio de economia, se você não ouviu, ouça, que a gente fala sobre como e com quem a gente vai gastar nossa grana a partir de agora. É isso, amiga. Eu tenho mais uma dica. Eu quero indicar, vai eu lá, tenho certeza que você não ia fazer isso, mas eu quero indicar o @Mels_assessoria, que é minha amiga Marina Mels. Que fofinha! Ela fez durante a semana passada uma série de conversas com várias pessoas especialistas, pessoas super inteligentes e pensadoras e descoladas. Não sei mais o que falar dessas pessoas bem articuladas, porque eu jamais teria essa capacidade de articulação dessas pessoas. E, enfim, é um momento, assim, para pensar, né, sobre esses novos tempos, sobre nesse olhar de empreendedorismo, de olhar para marcas, para comunicação. Então fica aí a dica para vocês verem os IGTVs da Mels Assessoria. E no mais, acompanha a gente. A tinha que te indicar, né, amiga? Claro, tava maravilhoso. Como é que eu não ia fazer isso? Obrigada, amiga. Então, continue acompanhando a gente nas redes, no @DonasDaPretoda. Você também pode conversar com a gente
lá no @MarinaMels, no @LarissaVGuerra, e a gente tá de volta semana que vem, né? É isso aí, nosso agradecimento sempre ao Bruno, que faz a edição desse podcast, inclusive que criou essa trilha nova desse Mesa de Bar, que agora tá o quê? Um Mesa de Bar carioquês, um Mesa de Bar muito, muito maravilhoso. Então até semana que vem com mais Mesa de Bar, e assina a nossa newsletter, quinta-feira tem texto exclusivo no e-mail de todo mundo. Um beijo.